O programa Momento Jurídico está acompanhando mais um evento dentro da programação do mês do advogado da OABRS. Os debates vão girar em torno de temas atuais de direito esportivo. Vamos conversar com o Dr. Daniel Cravo Souza, presidente da Comissão Especial de Legislação e Direito Desportivo da OABRS, advogado do Esporte Clube Internacional e coordenador deste evento. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, tudo ótimo. Muito prestigiado, um dos eventos mais prestigiados dentro desta programação. A gente fica feliz em constatar que a temática que a gente escolheu, ela foi de agrado de todos, né? Inclusive profissionais que não são da área jurídica. A gente sabe que falar em esporte hoje, pós-Olimpíadas, é relativamente fácil, né? Chamar atenção. A gente também vai hospedar uma Olimpíada e uma Copa do Mundo em breve e vem crescendo o interesse, especialmente de todos aqueles que têm formação jurídica, de atuar nessa área. Então, a gente esperava um bom público, mas confesso superou. Eu acho que superou as expectativas. Mas a verdade é que os eventos da Comissão de Direito Esportivo, eles têm se notabilizado, na sua grande maioria, por uma frequência bastante assídua, né? Doutor Daniel, quais os principais motivos das alterações na Lei Pelé, assunto amplamente debatido neste seminário? Havia um clamor muito grande de alguns segmentos relacionados especialmente ao futebol quanto à questão da proteção da formação de atletas. Havia uma necessidade de regulação dessa relação entre os agentes e jogadores e também os atletas, uma regulação um pouco melhor da relação desses agentes e dos clubes com atletas menores de 18 anos. Então, essa alteração da Lei Pelé, praticamente 13 anos após a sua entrada em vigor, ela já era fruto de uma expectativa bastante grande de vários segmentos. O que não significa dizer que tenham havido muitos avanços. Eu, pessoalmente, acho bastante criticável essa questão a forma como foi estabelecida essa pseudoproteção dos clubes formadores. Acho que os mecanismos ali inseridos eles vão causar muito problema, vão dificultar o atingimento do objetivo pretendido, que era remunerar os clubes formadores. Sim. E vai acabar sobrando, como de costume, para os atletas que vão ter a sua livre possibilidade de circular, atletas jovens, eu quero dizer, bastante restrita. Essas alterações, no seu entendimento, estão atendendo às reivindicações dos dirigentes de clubes? Depende, é difícil falar em dirigente de clube porque nós temos uma universalidade de clubes em que a gente pode dizer que os clubes da Série A vivem uma realidade, os clubes da Série B vivenciam outra, os clubes bem diferente. Outra. E hoje, para se falar em clube, nós temos ainda que ter em mente que existem clubes que servem apenas para formar jogadores. Todos são clubes. Então, essa é uma crítica que se faz quando procura se reduzir uma discussão que vai acabar redundando numa lei, de fazer, de uma maneira simplista, uma redução a dois universos importantes. Os jogadores, os clubes, quando existem vários níveis em qualquer uma dessas classes, né? Mas, doutor Daniel, está sendo também tratado nesta programação a intervenção de terceiros e investimentos no futebol. O que o senhor pode nos esclarecer mais a respeito? Esse tema é um tema palpitante e que, digamos assim, ele nos dá a dimensão do interesse envolvido hoje em torno do futebol, né? A gente sabe que existe uma intenção de investir por parte de empresas, pessoas físicas. A lei brasileira, com essa última alteração, restringiu a possibilidade de que haja um estabelecimento de cláusulas que sejam muito favoráveis aos investidores. Então, os investidores hoje eles têm que adotar uma posição mais passiva, que é aquela de entrega de numerário para o clube, e aguarda-se então se vai haver um aproveitamento econômico com a venda de um atleta, em relação ao qual houve investimento para ser dividido. Então, nesse aspecto, eu acho que a legislação ela avançou um pouco e pode ter um impacto aí sobre o mercado. É um tema, como eu disse, palpitante, é um tema muito atual, né? E com uma regulamentação que é muito fragmentária. Nós temos normas da FIFA, nós temos a regulamentação da Lei Pelé nova, na verdade, tanto a legislação brasileira quanto as normas da FIFA, elas não coíbem o direito econômico, elas tratam do que a gente pode chamar de efeitos colaterais dessa prática, que é uma intervenção indevida de terceiros, digamos assim, nas prerrogativas, no livre-arbítrio, digamos assim, do clube para vender um jogador. Então, essa é uma parte bastante interessante, bastante prática. Eu tenho certeza de que essa palestra de hoje à tarde ela vai contar, inclusive, com assistência de várias pessoas que não são da área jurídica, mas sim interessadas em entender os mecanismos do investimento no futebol. Ok. Muito obrigada. Cumprimentos pelo sucesso do seminário.
Obrigado. A gente fica contente porque a ideia da comissão é exatamente que ela seja voltada para fora, né? Uma comissão especial do OAB, ela não serve, no nosso entendimento, para se encastelar. Ela tem que produzir ou fazer com que pessoas, expertos, possam vir e aí distribuir esse conhecimento, provocar a discussão, a polêmica, exatamente com o corpo da advocacia gaúcha. E assim está provando, então, que está conseguindo atingir os objetivos. Muito obrigada. Vamos conversar com o Dr. Luiz Fernando Costa, advogado e diretor jurídico da Federação Gaúcha de Futebol. Mais um palestrante deste seminário, temas atuais de direito desportivo. Tudo bem? Uma satisfação recebê-lo no programa Momento Jurídico. Prazer é todo meu, poder esclarecer e poder palestrar e ter a presença dos amigos aqui e a cobertura do Momento Jurídico deste importante evento da OAB. Doutor, como são classificados os clubes formadores? Hoje é uma inovação da Lei Pelé, de março de 2011, onde, na verdade, a CBF estabelece alguns critérios para estabelecer os clubes formadores. Então, ela tem alguns critérios e elenca diversos requisitos que os clubes deverão cumprir. Sim. Então, aí eles vão entrar numa classificação ser certificados os clubes formadores como A ou B, e isto só diferencia pelo tempo de formação. E qual a relação da federação com os clubes formadores? Na verdade, o papel da federação hoje, até por essa inovação da Lei Pelé, a CBF delegou às federações regionais o poder de fazer o parecer e laudo conclusivo para dizer qual o clube que pode ou não ser formador. Então, esta participação efetiva da federação. E quero só salientar que até então, até a presente data, não existe ainda certificado pela CBF nenhum clube formador. Estamos no aguardo que isso aconteça o mais rápido possível. Muito se fala na Lei Pelé. Na sua opinião, o que é mais importante dessas alterações que aconteceram? Eu tenho a impressão que as últimas alterações agora fez alguns regramentos diferenciados num tema que era bastante tormentoso, que era a respeito da antiga cláusula penal. Hoje existe a cláusula compensatória e indenizatória. A discussão é rapidamente cingir o seguinte: a cláusula é cobrada só pelo clube ou pode ser cobrada pelo clube e pelo trabalhador ou pelo atleta? Hoje isso está dizimado. Por quê? Porque hoje a nova Lei Pelé estipula as cláusulas para os dois lados, que era a grande discussão. Então, acho que agora veio sepultar essa discussão e ficou mais fácil, inclusive, para o operador do direito. Excelente, então. Muito obrigada e um abraço. Eu que agradeço a participação de vocês nesse evento. Obrigada. Vou conversar com o Dr. Décio Neuhaus, advogado do Sindicato dos Atletas Profissionais no Estado. Um dos palestrantes desta programação do mês do advogado da OABRS. Doutor Décio, no seu entendimento, como ficou o direito de arena depois das alterações na Lei Pelé? Bem, o direito de arena conseguimos agora que ele permanecesse na lei. Havia um interesse que ele fosse sacado da lei, mas agora foi regulamentado e ele está definitivamente consagrado como um direito dos atletas. Infelizmente, as modificações na Lei Pelé trouxeram algumas modificações substanciais aos atletas, o aumento da cláusula penal e também a perda de alguns direitos substanciais. Em suma, em relação aos atletas profissionais, a modificação introduzida em março de 2011 foi muito maléfica para os atletas. E essas alterações atingem também os dirigentes de clubes? Não, eu digo assim que de uma leitura da lei, os clubes saíram mais fortalecidos com a modificação da Lei Pelé ocorrida em março, e pois conseguiram mais segurança, prenderam novamente os atletas através de uma cláusula penal, diminuindo os direitos dos atletas e aumentando o seu poderio sobre a classe dos empregados do futebol. E a partir daí, então, existe alguma proteção ao clube formador de atleta? O clube hoje está protegido, né? Quem não está protegido mais é o atleta. O atleta ficou de novo à mercê da vontade dos clubes, não existe nenhum controle oficial, um controle exaustivo do Estado, controlando que realmente os clubes sejam formadores. Aí talvez venha o grande papel, e a gente tem aqui na OAB uma comissão atuante de direito esportivo, que a gente tem tentado trabalhar para que o Estado exerça realmente uma fiscalização em cima de clubes formadores, para que esses eduquem realmente os menores e não simplesmente se transformem em empresas, clubes em busca de lucro em cima de menores. Ok, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Obrigado e um abraço aí pelo trabalho que vocês estão fazendo e levando a mensagem da classe dos advogados. Obrigada.
Dr. Rogério Moreira Lins Pastel, advogado em Ciências Jurídicas e Sociais e mestre em Direito Processual Civil, um dos palestrantes deste seminário. Dr. Rogério, a grande necessidade na formação de atletas são os cuidados nas categorias de base? O que o senhor pode nos falar a respeito? Olha, de fato, o Brasil, em que pese nesse último ano, nos últimos anos, tenha se notabilizado por importar jogadores, é um país que sempre se especializou justamente na formação desses atletas, né? Os países que têm um maior potencial econômico vêm aqui, justamente nos compram esses valores, justamente por essa nossa excelência em formar jogadores. Então, o grande ativo, o grande elemento que os clubes têm é justamente nessa categoria de base. E qual deve ser a estrutura funcional para a formação de atletas? Ela deve ser a mais profissional possível, né? Ela deve ser a mais multidisciplinar possível, permitindo que o atleta, quando chegue nas categorias de base de um clube com 10, 11, 12 anos, possa ter o seu desenvolvimento ali como um atleta de alto rendimento que vai ser no futuro, né? E caso não venha chegar num índice de excelência tamanho, que ele possa assim ser um cidadão e que tenha uma cultura de saúde, né, introjetada justamente para esses treinamentos adquiridos junto ao clube. Quais os principais cuidados que devem ter os familiares quando a criança ingressa numa escolinha de futebol? Olha, no momento que o atleta entra numa escolinha de futebol, ele não deixa de ser filho, ele não deixa de estar no seio dessa família, né? Então os cuidados são aqueles cuidados comuns que um pai, uma família deve ter. Muita disciplina, vamos dizer assim. Disciplina, regramento, uma orientação no sentido de quais valores deve preservar, né? E obviamente priorizar esse aumento de performance junto ao clube. Ok, muito obrigada. Obrigado, boa tarde. Você também pode assistir o nosso programa atual e o anterior, todos os programas, enfim, no YouTube. Voltamos em seguida, logo após os comerciais.